Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui do Ateliê Bucket. Hoje a gente vai fazer mais uma bolsinha muito bonitinha, tá? A última aula foi uma bolsa grande, né? Foi a bolsa Dreamer. E agora é uma bolsa pequena, tá? Mas muito arrumadinha, uma bolsa bem bonitinha, tá? É uma modelagem bem diferenciada, tá? Essa modelagem, ela tá disponível no link que tá na descrição do vídeo, tá? Clica nele, você vai ter acesso à modelagem dessa bolsa. Ela é uma bolsa super vendável, porque ela é muito bonitinha, é pequenininha, para você carregar, você vai no supermercado, vai numa festinha, alguma coisa, você não quer levar uma bolsa muito grande, essa daqui, ela é arrumadinha, bonitinha e perfeita para esse tipo de ocasião. Para essa e qualquer outra ocasião. Tá? Então, vou começar apresentando para vocês, como sempre, como você vai baixar, vai adquirir a modelagem, você vai recortar toda a modelagem e vai assistir a aula só para poder compor a sua bolsa, né, ver o passo a passo de como ela é feita. Então, eu vou passar para vocês agora aqui só o mise en place aqui da costura, né? Não existe isso na costura, mas é o nosso plano de corte aqui. Então, vamos lá. Parte a parte. Vou começar pela parte externa da bolsa. Você vai cortar 2 vezes os espelhos, tá? 2 vezes aqui, os espelhos. Aqui eu tô usando o sintético Zahara da Personal Art, tá? É um sintético 1.2, tá? Ele é um pouquinho mais grossinho que o 0.8, fundo de malha de algodão. Se não me engano, é fundo de malha de algodão mesmo, tá? Então, 2 vezes os espelhos, tá? Aqui, frente e costas, tá? Isso tá indicadinho lá na sua modelagem. O fole, 1 vez o fole, tá? Aqui tá o corte do nosso fole, tá? 2 vezes o fole, 2 vezes o espelho, 2 vezes o tirante, tá? De alça, aqui, 2 vezes os tirantes de alça. E 2 meio argolas, do tamanho que você preferir utilizar. Aqui a gente tem a parte externa da bolsa. Agora vamos lá para a parte interna da bolsa, que é o forro, as partes que compõem o forro. Ah, não, a parte externa da bolsa ainda falta a aba, né? A aba, tá? Aqui eu cortei a aba, coloquei um fecho. Na sua modelagem tá indicado o posicionamento correto, tá? Do fecho. Você pode colocar um fecho, como eu coloquei aqui, um fechinho torniquete. Ou você pode colocar um fecho, um botão de imã ou de pressão, lembrando sempre, se o botão for sem acabamento, você acopla ele aqui na parte de trás, na marcação do botão, na parte aqui do reforço da aba, que é a parte de trás, aqui o forro dela, você vai colocar o botão aqui, tá? Na mesma posição. Tá? Aqui eu tô usando um fechinho torniquete, ele tá até inteirinho aqui para terminar de montar depois, no corpo da bolsa. Isso sim, tira aqui de viés, a gente vai fazer também um debrum francês, como a gente fez na bolsa Dreamer. A gente vai fazer aqui na bolsa Josie um debrum francês na aba. Eu escolhi o Prada, tá? Aqui o Prada preto, aqui lá da Personal Art. Fundo de malha, se não me engano, também, fundo de malha, 08. Porque o Zahara, eu acho que ele vai dar um pouco de volume na aba. Então o Prada, eu acho que ele vai compor muito bem. O Doll também comporia, porque a gravação no Zahara me lembra muito a gravação do sintético Doll. Não sei se dá para ver de pertinho, ó. Não é a mesma, mas me lembra. Então, se você tiver um Doll, também serve junto com esse sintético. Testa, coloca junto. Eu uso Prada porque eu amo Prada, eu não gosto de Doll, mas eu amo Prada. Então, vamos lá. A parte interna da bolsa, tá? Você vai precisar montar um colarinho, igual a bolsa Dreamer, tá? Não tem diferença, um colarinho, só muda as medidas, né? Colarinho, pedaço de zíper tá lá descrito também na modelagem, tá? O tamanho que você vai precisar. Aqui eu vou montar o colarinho, passar a cola de contato, igual eu fiz aqui, ó. Você vai dobrar as partes indicadas para dobrar, tá? Do colarinho. Vai passar cola de contato de preferência, se não dupla face, se que você decide que você acha melhor para usar. Eu aconselho a cola de contato.
Vai dobrar aqui, fazer aquele cantinho, né, que a gente faz, vem com a tesoura e corta, né, aquele biquinho que a gente vem aqui, chega nos cantos, né, belisca aqui, junta, fica um biquinho, aí você vem com a tesoura e refila, né, aí você fica com essa pontinha assim, ó, vai cortar 4 vezes, né, o canal de zíper, que ele precisa da parte de cima e da parte de baixo, vai passar cola no zíper, na parte de baixo do zíper, tá, nessa partezinha aqui, e vai colar e vai montar o seu canal de zíper. Eu já montei a parte de cima, e depois com vocês eu monto a parte de baixo. O zíper com esse acabamentozinho aqui, que a gente dobra a pontinha. Na bolsa Dreamer eu explico direitinho também como fazer. A gente dobra a pontinha, queima com isqueiro, cola. Ela vai ficar assim, o zíper, é o acabamento. E você vem e acopla, né? Passa a cola de contato na extensão inteira do zíper, do canal de zíper, e do zíper medindo certinho o tamanho e cola, tá? Então, 4 vezes o canal de zíper, tá? O que mais para a parte interna da nossa bolsa? O canal de zíper, colarinhos, tá? Desculpa. Nessa bolsa, o colarinho, ele tem tamanhos diferentes, tá? Então, você vai ter 2 partes de colarinho e 2 partes de colarinho. Vocês vão entender direitinho na hora da montagem, tá? Então, tá aqui 4 vezes aqui no colarinho, 2 menores e 2 maiores. Aqui o forro da bolsa, tá? 2 vezes cortado aqui. Eu tô usando cetim dublado, também comprei na Personal Art. E 2 vezes, e uma vez o fole, tá? Na sua modelagem ele vem só a metade, né, desenhada, assim, né? Você vai recortar uma parte, depois você vai unir uma outra folha, espelhar, cortar, porque você vai cortar ele assim, inteiro, tá? De uma ponta a outra, tá? Tá até marcado aqui onde eu risquei com a minha modelagem. Você pode, na hora de recortar no cetim ou no sintético, espelhar, né, a modelagem. Você põe uma parte, vira, risca assim, vira ela ao contrário, né, vira ela para o outro lado e risca também. Bom, sem mais delongas, já está apresentado tudo que a gente vai precisar para fazer essa bolsa, exceto a alça que não está aqui. Bom, então vamos. Essa minha máquina de costura é uma Jack A2, uma reta industrial. Uso a agulha número 18 para esse sintético, tá? E para os outros também. A agulha número 18, tá? Linha de nylon 60, que eu tô usando na cor preta. Aqui na reta industrial eu uso nylon 60 na parte de cima e na bobina da máquina. Se você for usar a máquina doméstica, esse sintético, ele é macio, mas ele é 1.2, tá? Quando a gente fizer virado e juntar 2 partes com virado, você vai ter uma parte com a camada bem grossa para costurar. Então, a agulha número 20 ou 21 na máquina doméstica. A agulha superior a 18 na doméstica, tá? E linha de nylon 60 na parte de cima. E na bobina da máquina doméstica, linha de poliéster, tá? Meus pontos para essa costura, como sempre, 3,5 de fechamento e ponto número 5 para acabamento. Eu vou indicando para vocês aqui a hora que eu vou usar cada uma dos números de ponto, tá? Essa bolsa eu vou começar pela montagem do forro, tá? Então presta bastante atenção que ela tem uma montagem um pouquinho distinta da última bolsa que a gente fez, por exemplo, foi a bolsa Dreamer. Se não assistiu, dá uma olhada nela aí no canal, tá? E vamos começar montando o canal de zíper. Se você recortou as 4 partes certinhas, você vai estar isso daqui, separado do zíper, vai montar isso aqui, tá? Vai pausar o vídeo, vai montar, vai vir com o zíper colar, ó, tá vendo? Na pontinha do outro lado, tá? Eu colei o zíper aqui em cima, tá? Aqui tem cola de contato, aqui, tudo, tá? Eu colei o zíper aqui, de um lado e do outro, numa ponta e na outra, tá? Do lado direito do zíper aqui, pro lado bom aqui do meu sintético, né?
e o avesso aqui, o avesso do zíper. E vamos agora então montar, você não sabe como fazer, então observa aqui comigo. Agora eu vou montar a parte de trás e você vai poder ver como foi que eu fiz, tá? Como eu vou fazer. Deixa eu ver se esse daqui tá bonitinho assim. Ó, para eu poder acertar, na hora de costurar aqui, a gente vai fazer a costura de beiradinha, tá? Para minha costura pegar aqui, costurar na beiradinha, costurar dos dois lados, eu preciso estar alinhado um lado e o outro e eu não consigo ver por conta do zíper. Tá? Você pode até desacoplar, separar o zíper, né? E colar um lado e colar o outro, também pode ser. Mas mesmo assim ainda vai ser difícil conseguir enxergar, tal, você vai ter que fazer assim. É só alinhar, tá vendo? Você cortou tudo direitinho, tudo do mesmo tamanho, fez o virado, ficou certinho, ó. Alinha aqui, pontinha com pontinha aqui, beiradinha com beiradinha, ó, tá alinhadinho. E já vem colando assim. Tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Vem aqui, pontinha com beiradinha, pra ficar certinho. E aqui que eu falei que você vai fazer igual eu fiz aqui, que aqui você vai alinhar, ó. E vai colar, o zíper tá com cola de contato, então você vai conseguir colar direitinho o sintético no zíper, tá? Aqui a mesma coisa, do outro lado, eu vou pegar o martelinho ali para poder assentar aqui, colar direitinho, ficar bem fixado. Ó. Aqui, tá? Alinho direitinho. Que é assim, quando eu costurar, eu sei que essa pontinha vai estar batendo com essa daqui, tá? Essa beiradinha tá batendo com essa porque tá alinhadinho aqui, tá? Você dobrou tudo bonitinho, tudo de cima das linhas marcadas certinho. Você tem peças iguais, então deixa eu pegar o martelinho para bater. Aí eu venho com o martelinho, ó, e vou só de levezinho. Eu bato bem de leve, só mesmo para colar. Prontinho. Bati. Tá coladinho, ó, de um lado e do outro, meu canal de zíper com acabamento de um lado e de outro, tá? Agora vamos fechar isso aqui. Isso daqui é uma parte aparente da minha bolsa. Tudo que vai ficar aparente tem costura de acabamento, tá? Que são os rebatidos do lado de fora da bolsa. Depois que eu fechei com ponto 3,5, eu viro e rebato com ponto número 5, porque é um ponto de acabamento, uma parte que vai ficar visível, aparente na minha bolsa. Então, aqui a gente vai fazer uma costura de acabamento, tá? Porque isso aqui já tá pronto, né? Então, vou fazer a costura de acabamento aqui em volta. Eu vou costurar na beiradinha, vou vir aqui, 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 e vou fechar essa parte e essa parte. Isso aqui não fecho, isso aqui também não costuro agora. Então, tem aqui ponto número 5. Como sempre, eu gosto de passar um pouquinho de óleo de máquina aqui no meu sintético, para ajudar. Mesmo usando calcador de teflon, não tem necessariamente, né? Se usando para calcador de teflon, não precisa passar óleo de máquina, tá? É só um gosto particular mesmo, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, vamos lá. Vou vir aqui a uns 3 milímetros, tá? Não vou tão na beiradinha, tipo 2 milímetros de distância, não. Porque eu quero pegar e fechar direitinho os dois lados. Às vezes, se você colou e ficou 1 milímetro fora de ângulo, alguma coisinha que você nem viu que não tá batendo, essa distância de 3 milímetros é o suficiente para costurar os dois lados. Tá? Um ponto e um retrocesso. E vou seguir. Aqui eu já vou vendo a distância que eu quero virar aqui, ainda tá muito grande. Então, eu venho aqui na mão mesmo, giro a roda da máquina
e paro um pouquinho mais para frente, para poder ficar na distância que eu quero. Aqui eu vou ponto por ponto, porque tem a cremalheira do zíper, tá? Presta muita atenção nessa hora por conta da cremalheira do zíper, é mais se for zíper de metal. Tô chegando aqui no final, já vou parando aqui para eu saber a distância que vai ficar para eu virar aqui e ficar com os meus 3 milímetros de distância, ó. Igual eu fiz aqui, eu faço lá de cá. Aqui eu já vou descer. Ó. Vou dar 2 pontos de retrocesso, corto e tenho a minha costura feita aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tá fechadinho, ó, costuradinho atrás também. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Uns 3 milímetros mais ou menos, um ponto, um retrocesso aqui. Vou chegando aqui, eu vou vir mais devagar, para dar a distância da virada aqui. Aqui o meu guia para costurar retinho assim é o pé calcador. A gente não olha para a agulha, a gente olha para o calcador que tá aqui, ó, seguindo perpendicular aqui, ó, ao final aqui da dobra do meu virado, tá? Nesse caso, a gente não encara a agulha, a gente encara o calcador mesmo, tá? Aqui ainda tá muito grande. Tem que dar mais um pontinho bem pequenininho aqui, para virar igual do outro lado. Aqui eu venho devagar, tô acabando. Vou dar um ponto aqui de retrocesso já. Mais um. Prontinho, ó. Costurinha feita de um lado e do outro, ó. Costurado direitinho. Tá? Tudo fechadinho, bonitinho aqui. Então, feito aqui, tá pronto o meu canal de zíper. Agora, antes da gente já partir para a próxima etapa, vamos marcar o meio, tá? Pontinha com pontinha, ó. Vou juntar aqui, beiradinha com beiradinha. Vou vir aqui, ó. E vou dar um pique aqui no meio, tá? Vou vir aqui e vou dar um pique, vou juntar pontinha com pontinha, bem alinhadinho, ó. E também vou dar um pique aqui para marcar o meio desse lado. Prontinho. Ó, um pique com um pique, deixar aqui que a gente vai precisar marcar para alinhar tudo direitinho no colarinho da bolsa. Então, dando sequência aqui na aula, eu no começo da aula eu passei a informação para vocês, vou corrigir essa informação que eu passei, tá? Que eu passei ela da maneira errada. Foi justamente isso aqui. Isso daqui é o forro que você vai receber na sua modelagem, o folhe da bolsa, tá? Dentro da modelagem tá lá o folhe para você imprimir e recortar. Essa parte aqui, que é a lateral do folhe, você vai recortar essa parte 2 vezes, tá? Você vai imprimir e vai recortar 2 vezes essa página, imprimir 2 vezes essa página e vai colar, ou vai copiar esse desenho aqui, essa imagem aqui, se você recortou, imprimiu, recortou, você vai pegar essa parte, recortar em uma outra folha e vai colar uma vez aqui no fundo, tá? Esse retângulo que tá na sua modelagem, ó, que tá lá separadinho assim, para você recortar, ele é o fundo da bolsa, tá? Essa daqui é a lateral do folhe. Então, você vai 2 vezes a lateral do folhe, 1 vez o fundo. Aqui eu coloquei um durex emendando, ó, para ficar uma peça só. Aqui tá faltando emendar mais uma parte dessa daqui. Vai ficar 2 vezes essa daqui, 1 vez essa, 1 vez aqui e mais 1 vez essa daqui, tá? Essa daqui 2, essa daqui 1. E você vai ficar com a peça inteira, tá?
Eu falo isso porque eu cometi esse erro, tá? Você vai ficar desse jeito aqui com o seu folho, ó. Ele vai ficar desse jeito. Esse daqui é a peça inteira. Você vai estar com isso daqui no papel e depois você só passa, usa o gabarito aqui, né? A modelagem, só para poder riscar aqui no seu sintético, tá? Tá faltando esse pedaço de cá, eu não imprimi, não colei. Por não ter feito isso, quando eu cortei, eu espelhei, igual foi para vocês espelharem, né? Eu espelhei e cortei errado. Eu cortei com 2 vezes o tamanho do fundo. E eu só prestei atenção na hora que eu comecei a gravar a aula. Como a aula é gravada, eu pude parar e corrigir, né? Eu tirei, fiz uma emenda assim, ó, tá vendo? Emenda de fundinho, bonitinha, né? Não prejudicou, não estragou meu projeto. Fica só a costura de reforço no fundo, coloquei um TNT, né, 150 para poder estruturar o fundo, e o resto da bolsa continua exatamente igual, tá? Eu fiz isso no fole e também no forro da bolsa que eu tinha cortado espelhando, como eu falei no começo da aula, não corte espelhado. Faça exatamente como está explicado na modelagem, que lá tá certinho, tá? Fazendo assim não vai ter erro. Então vamos dar sequência aqui na nossa aula, que é corrigido isso, né, que eu falei para vocês, provavelmente você que está vendo essa aula ainda não comprou, se for adquirir a modelagem ainda não adquiriu, quando adquirir você já sabe como proceder com o fundo da bolsa, tá? Então vamos lá, agora a gente vai para os colarinhos, tá? Eu tenho 2 menores e 2 maiores, eu vou fazer o quê? Agora eu vou unir esses colarinhos, a parte pequena com a parte maior, né? Venho aqui, junto, pontinha com pontinha, ponto 3,5 na minha máquina e costuro aqui, tá? Ficar bem ajeitadinho para ficar bem alinhadinho, tá? Margem de meio centímetro em toda a costura. Em toda a peça tem meio centímetro de margem, todas as partes que costuram, que se unem, tem meio centímetro. Então, é isso aqui, ó, juntei a primeira parte do meu colarinho. Agora, eu vou unir essa parte maior aqui na outra parte menor. Ó. Essa bolsa, ela tem pormenores que tornam ela um projeto complicado. Só que fácil de costurar de modo geral. Quando você acabar de fazer, você vai ver que foi uma bolsa fácil de fazer. Ela não foi uma costura difícil. Deixa eu puxar a linha, que senão ela vai sair. Ela foi um projeto fácil, não foi um projeto difícil de fazer. Qualquer dúvida sobre a modelagem, é só me mandar mensagem no Instagram. O arroba do Instagram está na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida referente à modelagem, a qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, pode mandar lá, que eu consigo te atender exclusivamente, tá? Eu atendo a todos que me procuram lá, então pode ficar à vontade para perguntar. Se tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, se eu puder te ajudar, eu vou estar lá no Instagram. Tem alguma coisa passada aqui na máquina que não tá. A linha. Então vamos lá, agora eu juntar a última parte, né? Ó, vejo certinho o lado que tá o virado. Tá tudo marcadinho na modelagem, tá? Todas as marcações. A modelagem tá toda perfeita. Eu é que cometi aqui, cortando num dia cheio. Já tinha cortado mais de 20 modelagens para costura de encomendas no final do ano. Então, eu cortei essa daqui junto, né? No meio, assim. Eu tava já bem cansada já. Sabe aquele dia que a gente insiste para trabalhar, fazer o dia render um pouco mais? Foi um dia desses. Eu insisti um pouco para render um pouco mais o meu dia, cortei a modelagem dessas aulas que eu estou ministrando agora para vocês, no começo do ano. Então, não prestei atenção na hora de cortar e só vi isso agora na hora de montar. O fole estava com o valor dobrado ali, tamanho dobrado.
Isso aqui que a gente tá costurando agora é o colarinho, tá? No ponto 3,5. Tô unindo as partes. Bom, temos o colarinho aqui costurado, né? Deixa eu fazer aquela limpezinha primária aqui das linhas, né? Que estão sobrando. Aqui tem o colarinho. Então, esse colarinho a gente não vai usar ele assim como naturalmente a gente usa. Esse colarinho, ele tem essa forma. Os dois folhos pequenos ficam para frente e para trás, e os folhos maiores ficam na lateral da bolsa, né? São as laterais da bolsa, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai acoplar aqui, tá vendo? Aqui eu achei o meio, tá? De todas as partes, achei o meio aqui, o meio, meio e meio. Inclusive eu vou, se vocês quiserem também fazer isso na hora que forem costurar suas bolsas, ó. Vamos achar o meio aqui, ó. Tá? Já vou marcar aqui com a caneta de sintético o meio em todas as partes aqui. Depois a gente apaga, né? Essa marquinha aqui. Isso aqui é uma caneta de sintético, tá? De marcar o sintético mesmo. E ela sai depois, né? Eu vou marcar os meios aqui também. Porque aqui eu não tenho como fazer pique, porque eu já tá como um virado feito aqui, né? O ideal é costurar isso aqui sem fazer o virado. Você passa a cola de contato, tá? E deixa para fazer o virado depois. É que aqui, como eu disse, como eu fui fazendo os projetos todos juntos, já fui colando tudo, fui marcando tudo, fazendo tudo. Acabou que eu dobrei já, o que tinha que passar cola, já passei cola, já fui fazendo virado. Foi uma coisa expressa, assim, rápida, né? Com muita coisa para fazer. Então, eu acabei fazendo coisas que não são comuns mesmo, assim, né? Que não facilitam para mim depois. Como isso, ter feito virado já na borda, ter deixado só com a cola passada e a linha de 2 centímetros que eu faço aqui dentro, né? Feita, facilitaria. Bom, agora a gente vai pegar o quê? O canal de zíper, né? Vamos agilizar. Canal de zíper, agora eu vou posicionar. Tem que tomar muito cuidado para não errar e posicionar nesse sentido, que é o mais comum, né? É nesse sentido aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui no folho pequenininho e vou acoplar aqui, direito com direito. Vou pegar fluxo no meu canal de zíper, ó, direito com direito, venho. Vou clipar. Vou abrir essa costura aqui, ó. Que encontra aqui, né? Já vou abrir. É só alinhar, tá? Partindo do folho menor. Eu vou alinhar aqui. Tá aí, essa bolsinha requer modelagem, tá? Ela acho que é uma bolsa mais difícil um pouco de a gente fazer ela só de olho. É possível, creio eu. Tudo é possível. Mas é uma bolsinha que requer, ela mesmo com modelagem, ela ainda complica um pouquinho. Ó, eu vou fazer assim, tá vendo? Direito do meu lado bom do meu sintético, olhando pro lado bom do meu sintético. Ou seja, direito com direito, tá? Do colarinho. Do outro lado já vou fazer a mesma coisa, tá? Já vou alinhar aqui, ó, meio com meio. Já vou prender. Já vou prender a toda a extensão, para que nada saia do lugar e fique tudo bem certinho. Eu já costurei, não sei quantas bolsinhas dessa eu já costurei. Eu já perdi as contas. E aqui eu errei só porque eu troquei a modelagem, porque para fazer aqui, eu faço com a modelagem que eu disponibilizo para vocês. Eu corto a peça. Essa aqui é a modelagem que eu tinha feito manualmente, né? Eu não tinha feito ela em PDF no computador. A modelagem que vocês vão adquirir tá perfeita, tá? Tá certinha. Eu é que cometi o erro na hora de cortar mesmo. Mas vocês vão fazendo certinho, não vão cometer o mesmo erro. Tá aqui, ó, colarinho com canal de zíper. Então, agora a gente vai vir aqui e vai costurar isso aqui. Costurar de um lado, ponto 3,5 fechando aqui.
ponto 3,5, costurando de fora a fora, fechando aqui. E a gente tem o colarinho com o canal de zíper pronto. Vamos lá. Aqui tá tudo certinho, né? Se quiser, pode separar, tá? Pode vir aqui, ó. E já tirar o cursor. A gente passa o cursor depois, tá? Já deixa assim, separadinho, que até facilita, né? Ó, um pé de máquina, né? A sua margem de costura, como eu disse anteriormente, é uma margem de meio centímetro. Então, o pé calcador da minha máquina tem meio centímetro. Então, meio centímetro aqui, de margem de costura. Tá, eu vou ajeitando aqui, vou costurar devagar. Bem devagar. Opa, eu saindo do lugar aqui. Cabeça, cabeça. Deixa eu voltar aqui. Eu acabei saindo do lugar aqui na hora da costura. Saí de um meio pé de máquina. Aqui. Quase terminando esse lado. Isso aqui dá pra costurar devagar. Costura de uma goma, a gente tá no ritmo que tá acostumado, que vai certinho. Eu vou fazer bem devagarzinho, eu chego até a errar o calcador, chega a sair do rumo certo. Vamos lá. Aqui alinhadinho certinho, né? Tirando os clips. Aqui, deixa eu abaixar esse pedacinho aqui, que senão ele vai costurar inteiro aqui. Sem abrir a costura, quero dizer. Finalizando aqui. Prontinho, ó. Costuradinho, tá? Costuradinho, ó. Pregadinho de um lado e de outro. Canal de zíper, tudo na mesma direção. A gente tem que sempre verificar se tá tudo certinho, né? Aqui, sobrinhas, deixo aqui pra cima. Temos isso daqui pronto. Agora a gente vai fechar o forro, tá? Eu já clipei, eu já tinha clipado aquela hora. Agora a gente vai pegar esse pedacinho aqui e vamos fechar aqui de fora a fora, tá? Ponto continua 3,5, o 3,5. Retrocesso no começo e no final dessas costuras. Puxar a pontinha aqui, que essas curvas são bem acentuadinhas. As coisas saem um pouquinho do lugar. Vamos lá. Só ir tirando e fechando aqui. Tá? Simples assim, ó. A gente fecha um lado e já clipa, tá vendo? Fechadinho aqui. A gente já pega o outro pedacinho do forro, tá? E já fecha aqui também. Como eu disse, é só uma bolsa bem pequenininha. Eu vou clipar, fechar e venho com essa etapa pronta pra gente dar sequência. Bom, agora com tudo já costuradinho, né? Aqui o meu forro já tá costuradinho, ó, fechadinho direitinho de um lado e do outro, né? Tá aqui fechadinho. Então, agora a gente vai, né, complementar o tamanho do forro, porque ele fica pequenininho só na parte do cetim.
A gente vai colocar aqui meio com meio, tá? Aqui do colarinho. A gente vai vir aqui e vai colocar aqui meio com meio. Eu não falei, eu esqueci de falar que tem que achar o meio, acho que no forro, né? Eu falei que tem que achar o meio em cima e embaixo, tá? Em todas as faces do forro, aqui nessa e nessa, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Folhe, aqui, aqui, tá? E no meio, porque geralmente o meio da peça, isso é de praxe, a gente precisa mesmo trabalhar, né? E achar o meio da peça todas as vezes. Bom, então dando sequência aqui na costura, né, até já clipei aqui para eu testar e não errar o lado direitinho. A gente vai colocar aqui direito do meu canal de zíper, do meu colarinho, tá? Direito do colarinho, olhando pro direito do forro, tá? A parte de dentro do forro, eu vou vestir o colarinho do lado direito dele, né? Dentro do forro, tá? Desse jeito. E vou passar uma costura de 3,5, tá? E quando você fizer isso, você estica pra... Primeiro eu clipo os meios, o meio aqui, o meio aqui, meio aqui, meio aqui. Depois distribuo o restante da medida na boca aqui do colarinho com a bolsa, tá? E vamos lá. Agora eu vou costurar e vou de fora a fora, tá? No ponto 3,5, aqui a gente vai colocar aqui. Agora é só ir costurando, é bem facinho, ó. Só fazer o fechamento. Já tá tudo certinho, ó. Bem clipadinho. É só tá aí girando aqui na boca da bolsa e costurando. Camada mais grossa, a gente vem mais devagar. Se tiver na doméstica, vai bem devagar. O Zahara, ele é 1,2, então é o sintético um pouco mais pesadinho do que um 0,8, né? Embora ele seja super maleável. Assim, acabou a linha da bobina. Eu vou encher, eu ouvi o barulho diferente na máquina. Quando é assim, a gente até já sabe. Eu vou encher a bobina da máquina e retorno com a costura. Então, vamos dar sequência aqui na costura, né? Já enchi, já troquei a bobina da máquina. Vamos dar sequência, que é uma costura, como eu disse, bem simples. A gente vai passar, ó. Ela não tem muito segredo. Deixa eu ver até onde ainda tá aberto, que eu tô meio perdida aqui. Essa é uma bolsa bem pequenininha mesmo, tá? Ela é uma bolsa pequena. Você pode pegar, se você tiver prática, pode fazer ela em escala maior, tá? Imprimir em escala maior e costurar ela num tamanho maior, tá? As modelagens e as ideias aqui servem justamente para isso, para você pensar, eu quero essa bolsa num tamanho bem maior, né? Vai atender muito melhor o meu público. Embora a proposta dela é que ela seja uma bolsinha assim, para saídas rápidas, né? Ou aquelas saidinhas que não demandam bolsas grandes para a gente carregar um monte de coisa, né? Enfim. Essa é a proposta da bolsa. Mas todo o projeto pode ser ampliado, modificado, melhorado. Então aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho o meu canal de zíper, já tá devidamente costurado aqui, né? Deixar aqui o zíper para dentro do forro da bolsa, né? Aqui eu tenho, ó, colarinho já com canal de zíper, já tudo direitinho aqui no corpo da bolsa, tá? Faltando só a gente depois acoplar isso aqui, né? A gente vai passar a cola de contato aqui, eu vou passar e vou colar depois nessa etapa. Então, agora vamos para o corpo da bolsa. A gente passou todo esse tempo aqui fazendo o forro, construindo o forro da bolsa. Agora nós vamos para o corpo da bolsa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a aba,
tá? Essa aba eu só colei, tá? Não coloquei, como eu disse, como o Zahara é um sintético 1.2, ele é um pouco mais espesso, ó, ele não é tão molinho, então eu quis fazer a aba sem a estrutura, tá? Vamos para aplicação do Debrum francês na aba, tá? Aqui eu vou deixar passando um pouquinho, ó. Venho aqui, a gente para aplicar o Debrum, a bolsa Dreamer, eu apliquei esse Debrum bem devagar, expliquei tudo bem direitinho, eu vou repetir o mesmo procedimento aqui. Já costurar aqui em volta, depois virar e fazer o acabamento e depois refilar naquela técnica especial de refilamento. Vamos lá, ponto 3,5 ainda, tá? Aplicação simples aqui de Debrum francês. Ó, costurar meio pé de máquina, tá? A gente tenta obedecer essa medida durante toda a colocação, para poder depois, na hora que for fazer acabamento, ficar perfeito. Aqui, como eu fiz na bolsa Dreamer, aqui a gente vai assentando o sintético sem puxar, tá? Sem puxar, ó, só vou trazer, ele vai fazendo ondinhas, ele começa a fazer umas ondinhas assim nas curvas, ó, tá? Isso, se eu tiver assim, é porque está fazendo do jeito certo, tá? Não é porque tá ficando errado, não. A gente só vai assentando o sintético na curva, ó. Tá? Vendo? Só assentando. A gente só vai colocando ele para ele preencher a curva, sem puxar. Não tem uma puxadinha aqui, porque senão não dá certo. Depois vai ficar todo repuxado e não vai dar um bom acabamento. Ó. Agora que eu começo, ó, vou só trazendo ele aqui, ajeito ele direitinho, ó. Ó, só vou trazendo, arrumando e vou fazendo a curva, ajeitando ele aqui, ó. Vendo? Aí agora aqui eu vou subir reto. Até aqui em cima. Certinho. Vou refilar aqui, ó. No lugar certinho, aqui e aqui. Tá? Já tiro o pedacinho que sobra. Aí você vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? Essa sobra. Essas são as sobras necessárias para o Debrum ficar perfeito, tá? Agora eu vou pegar aqui, vou assentar essa costura virando isso aqui para trás, ó. Eu vou virar, vou virando, tá? E vou assentando, puxando bem assim, ó. Puxando com jeitinho, lógico, né? Com carinho aqui. Puxando e ajeitando, ó. Bem para trás. Vendo? Vai ficando até assim, ó. Bem já curvadinho. Para poder me ajudar depois na obtenção. Aí eu vou arrumar aqui, ó. Vendo que aqui eu tenho ele bem puxadinho. Venho aqui nesse lado, né? Eu vou fazer aquela dobrinha aqui, dobrar ele para trás, o viés que sobra, tá? A tirinha aqui que sobra. E vou ficar mais ou menos com essa espessura. E é com ela que eu vou trabalhar. Aí agora eu vou ir puxando para trás, vou colocar meu ponto de acabamento. Isso daqui é uma costura de acabamento. Eu vou puxando para trás, vou passar um pouquinho de óleo aqui de máquina, para poder ajudar a deslizar bem o meu ponto. Eu vou passar um pouquinho assim, ó, para começar. E, ó, bem na costura de bordinha, pelo menos 1 milímetro, tá? De distância. Um ponto de retrocesso, tá? E aqui eu vou fazendo aquele movimento, puxando aqui para trás e costurando a 1 milímetro aproximadamente de distância da bordinha aqui do limite aqui da minha costura, da união do Debrum com a aba. Aí eu vou ir fazendo só aos poucos para eu saber, me certificar de que tá tudo bem puxadinho, bem organizadinho aqui. Ó, vou puxando, vou arrumando e vou trazendo, ó, devagar na curva. Ó, vou arrumando aqui, assentando e costurando. Eu vou assentando aqui e costurando.
Lembrando sempre que a minha base aqui, eu vou olhar para o meu pé calcador para garantir que a minha costura fique reta, tá? Vamos devagar na curva. Tá? Puxar bem aqui, ó. Puxa bem para trás, deixar ele bem puxadinho, bem esticadinho. Tá? Agora é a reta final aqui já. Finalizando aqui, puxar bem puxadinho aqui a pontinha, retrocesso e costura perfeita. Acho lindo esse debrum, olha, debrum francês dá um acabamento muito bonito na aba, eu gosto muito dele. Agora, vou fazer o mesmo refilamento que eu fiz, tá? Fazer o mesmo, pegar a tesoura, igual eu expliquei na bolsa Dreamer. Se não assistiu a aula, pode assistir, é uma aula que eu postei agora anterior a essa. Tá? Vou dar essa abridinha aqui no bico da tesoura, uma tesoura que tem um corte bom, tá? Bem afiada. É abrir, segurar aqui, sem picotar, tá? Só reta. E aqui eu venho seguro na pontinha aqui do meu sintético. Segura aqui na pontinha, ó. Acoplo a tesoura, né? Coloco aqui assim, ó. Essa mão ajuda a firmar essa peça aqui, para ela não sair do lugar. E eu começo, eu deslizo, empurro a tesoura, tá? Eu vou, aos poucos aqui, ó, vou trazendo, vou empurrando. Próxima costura, com cuidado para não pegar a costura, tá? Eu vou trazer aqui pro meu lado para facilitar o meu acabamento ficar bom também, ó. Tá? Aqui, ó, vou só empurrando a tesoura, venho fazendo a curva, só empurrando e segurando a tirinha que vai sobrando, porque segurar ajuda, tá? Ó, fazendo a curva, cortando. Tá? É só deslizar a tesoura. Até o final. Sobra a tira de sintético, né? E sobra o seu debrum devidamente refilado, ó. Vendo? Devidamente refiladinho. Costuradinho de um lado, refilado do outro. A gente tem uma aba perfeita aqui, costurada, refilada com debrum francês. É um debrum com acabamento assim, viradinho, né? Então, vamos agora acoplar essa aba, né? Vou aqui achar o meio aqui na minha aba, né? Vou vir aqui, ó, pontinha com pontinha aqui. Venho aqui, vou marcar com a canetinha, tá? Fazer uma pontinha aqui. Eu fiz aqui uma marcaçãozinha, ó. O meio, vou pegar a parte que corresponde às costas da minha bolsa. Vou aqui marcar o meio a 3 centímetros de distância, tá de cima para baixo, tá marcado na modelagem. Aqui no meio, tá? Meio com meio. Se você tiver... Não, essa etapa não é agora. Acabei de acender a luzinha aqui, né? Ainda não. Primeiro eu vou ter que colocar. Mas você já pode fazer isso aqui, antes de costurar a aba. Pode virar 3 centímetros, marca o meio aqui, vem e já passa uma linha, igual eu passei aqui, para marcar o meio e a posição da aba. Primeiro a gente tem que costurar
o fole, porque essa aba também é costurada no pedaço do fole. Vamos lá, meio com meio. O porta-alças eu não me esqueci, deixar ele aqui para não esquecer de verdade, tá? Eu vou deixar aqui separadinho, bem aqui juntinho de mim, para não esquecer. Eu vou colocar esse tirante de alça depois, na hora de fechar a bolsa, igual a gente fez na bolsa Dreamer. Vamos lá, meio com meio, aqui embaixo, ó. Já vou clipar e vamos fazer igualzinho o forro agora. A gente repete o processo do forro. Clipa o fole inteiro, tá? Esse fole eu coloquei TNT no fundo, né? Pra dar um reforcinho. Se quiser, pode colocar vivo, tá? Na bolsa. Eu colocaria aqui novamente um vivo encapado, tá? Não colocaria vivo plástico. Essa é uma bolsinha que ela fica bem chique, tá? Uma bolsinha bem elegante, pequenininha, ajeitadinha. Tá? Ela merece um vivo encapadinho, bem bonitinho, tá? Aqui deixa eu acertar a bordinha e redistribuir o que sobra aqui, né? Eu puxei demais. Quando a gente puxa muito o sintético, ó, ele sobra aqui em cima, né? Então, eu vim puxando. A gente vem e redistribui aqui nas curvas, você vem redistribuindo essa sobra, tá? Não pode tirar o meio. Então, a gente vem, primeiro eu vou prender aqui em cima, e o meio aqui em cima, aqui em cima. Aí você vem redistribuindo, ou distribuindo, de fato, a medida do fole na curva da bolsa. Bolsa tem curva muito acentuada, tá? A gente vem e distribui aqui a medida do fole durante, em toda a curva da bolsa. Bom, essa é uma costura simples, tá? Não tem segredo. Bordinha aqui com bordinha, tá? Ponto número 3,5, o meu tava no 5. Então, retrocesso até lá no final, voltar. Ponto 3,5, meio centímetro de margem de costura. Não fecha as duas partes ainda. A gente vai colocar a aba nessa etapa. Terminando de costurar aqui, a gente acopla a aba e fecha a frente da bolsa. Fazer a curva bem certinha. Essa bolsa tem uma curva bem acentuada. Então, você tem que vir com todo carinho fazendo essa curva, pra gente não perder o formato da bolsa, né? Vamos esticando aqui onde der pra esticar e vamos costurando aqui. E começando a outra curva, ó. Como eu disse, a gente vem e distribui direitinho a curva, o fole fecha direitinho aqui em cima, tá? Se puxar um pouco o fole, a medida passa, tá? Então, se passou, deixa o meio clipado, deixa as bordinhas alinhadas e redistribui o fole por toda a extensão da peça, tá? Agora que a gente tá com isso aqui costurado, o que a gente vai fazer? Acoplar a aba. Agora sim, tá? Eu vou usar essa linha aqui como guia. Eu tô sem dupla face, tá? Eu comprei, mas ainda não entregaram a minha compra, então eu tô sem fita dupla face para usar. Assim que chegar, dá. E ficar sem dupla face faz a gente ter tanto trabalho.
Marquei o meio, né? Tá aqui marcadinho. Meio que eu marquei aqui no espelho. Quando tem dupla face, você vem, coloca a dupla face para ajudar a segurar no lugar. Aqui eu vou contando. Como eu fiz um risco aqui, uma linha reta, só nesse pedaço do folho, ela já vai me servir de guia. Se você tiver dificuldade, pode colocar dupla face. Eu vou alinhar meio com meio, usar essa linha como guia para poder deixar retinho. Né? E eu vou trazer, girar aqui, trazer para a máquina, tá? Para poder fazer aqui a costura dela de fora a fora, tá? Que ela vai pegar um pedaço do folho mesmo. Trazer aqui, reajeitar aqui, né? Perto da máquina. Ajeitar aqui, meio com meio, voltar a centralizar. Ó, bem direitinho. É ao contrário, meu Deus. Ainda bem que eu vi, que senão eu costuro errado mesmo. É aqui, é a parte de baixo. Ainda bem que eu vi, porque a minha cabeça ela é distraída o suficiente para costurar errado depois ter que desfazer a costura. Ó, agora sim. Alinho na mesma linha, meio com meio, bem alinhadinho, trago aqui para a máquina, costura a aba para o lado de baixo. Eu já ia costurando ela para o lado de cima. Falta de atenção. Eu devo ter algum sem puxar, tá? Porque eu puxei um pouquinho e já saiu do meio aqui. Então, só assentar nossa aba aqui sem muito alarde, pra não ficar. A gente tem que tomar cuidado na hora de costurar, a tendência da gente é puxar. É incrível como a gente tende realmente a puxar as coisas, assim. E quando a gente puxa, a gente desalinha. Aí é onde entorta. Você não sabe, a gente não sabe por que você fez a mesma medida que a costureira, que a professora, ou que a modelagem que você viu e tá fazendo, porque não bate, porque ficou maior. A gente tem essa mania mesmo de puxar as coisas, né, quando vai fazer. Acaba puxando um pouquinho. O sintético, ele tem elasticidade, ele acaba esticando de fato quando a gente puxa, né? Então a gente perde medida. Tirei a linha aqui. Agora eu vou rebater essa costura no ponto número 5. Bom, essa costura esse rebatido aqui, eu vou fazer com um pé de máquina, tá? Ele serve como acabamento para essa costura que a gente acabou de fazer, tá? No ponto número 5, na minha máquina. Vou dar um ponto, tá? Vou dar retrocesso aqui até o começo da aba, para que senão ela fica descosturando depois. E vou seguir alinhadinho com o pé calcador da minha máquina. Ó, aqui eu venho, 2 retrocessos, mais 2 pontos para frente, para dar um bom retrocesso aqui. E aqui eu tenho a minha costura da aba rebatida, tá? E aqui, ó, a gente tem o acabamento feito, ó. Não aparece nada aqui da borda da aba. É assim que era para eu ter feito na bolsa Dreamer, né? Que eu fiz, dei a ideia de fazer diferente, mas não fiz direito. Acabei marcando a minha bolsa. Agora sim, ó. Agora eu vou clipar, fechar essa frente. É só clipar e costurar até aqui em cima. Clipo o meio, clipo aqui, de um lado do outro, distribuo o folhe pela curva do meu espelho, tá? E volto pra gente continuar. Trazendo vocês de volta aqui antes da hora, só para relembrar, ó. Achar o meio, tá? Aqui do folhe. Pontinha com pontinha, ó. Vem aqui do lado avesso com avesso, que fica mais fácil, ó. Vou juntar aqui e vou fazer a minha marquinha de meio da peça, tá? Faça isso dos dois lados, que a gente vai ter que colocar tirante de alça. Então, vai ser bom ter o meio bem marcadinho, né? Deixar ele marcadinho aqui, ó, bem riscadinho aqui também. Voltando antes de novo, só para mostrar, ó.
alinhadinho, tá? Distribuidinho o folho na curva, medida perfeitinha, tá? Bom, tá aqui, bolsa devidamente costurada, vamos desavessar essa bolsa, vamos virar o lado direito, ver se tá toda costuradinha, fechadinha nas curvas. Vamos assentar a costura, toda bem bonitinha, né? Vamos deixar bem assentadinha, né? Bem assentado, né? Com folha aqui, aqui atrás, a gente arruma tudo, deixar tudo bem. Vamos trazer essas curvas, né? Porque a gente fez elas bem certinhas para elas ficarem bem, para a bolsa ter o caimento perfeito que a gente quer que ela tenha. Então, vamos lá, trazendo tudo aqui para fora. Folha, um lado da folha, o outro. Aqui embaixo tem uma estrutura aqui no fundo da nossa bolsa, né? Ela tá estruturadinha. Então, ela tá certinho aqui, né? Então, aqui o corpo da bolsa. Agora eu vou vestir o forro, tá? Agora tá na hora de a gente olhar o lado que a bolsa vai abrir e fechar. Vamos colocar aqui o forro dentro da bolsa, tá? Agora eu vou fazer o quê? Vou marcar, vou deixar ela aqui assim, eu vou até clipar um pedacinho aqui, ainda não fiz o virado, ó, na boca da bolsa, que ainda não tá com o virado. Eu vou... Tem que marcar os meios, tá? A gente não pode esquecer de marcar meio aqui, 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 aqui no corpo da bolsa, né? Tá do lado de fora aqui tem, mas lado aqui eu acho que não tem ainda marcado, esse pedacinho aqui. Tá, vou fazer assim para eu poder marcar onde a minha bolsa fecha, né? Lembra que agora é aquela hora de organizar, olhar as medidas direitinho. Coloquei o forro dentro só para eu ver o volume, mais ou menos, que isso aqui vai ter, para eu saber onde é que a minha bolsa vai estar fechando, né? Então, agora a gente faz assim, ó. Vem, veja as distâncias. Para não ficar torta, eu venho, ó. Vou olhando o que tá sobrando para cá e para cá, organizo, porque a bolsa não tá costurada, ela tá com partes soltas ainda, ó. O forro tá lá dentro, tá solto. Não me dá estabilidade. Já pega a canetinha aqui. Vejo se tá sobrando aqui a mesma distância de um lado do outro. Está tudo retinho, né? Essa não vai ficar torta quando eu fechar. Organizo os espelhos, né? Já vou segurando aqui assim. Tá? E quando eu achar que tá ok, eu venho e faço um risco, né? E marco aqui onde é que eu vou colocar o restante do fecho. Aí eu tiro daqui, né? Meu forro com colarinho. E a gente aqui fura e coloca o fecho. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço a meia argola, que eu vou colocar um porta-alça pronto, tá? Eu tô sem dupla face e meu tirante só deu para um dos tirantes, tá? Então, para não ter que pegar agora, pegar a cola de contato, né, e passar a cola de contato no outro, esperar secar para continuar gravando a aula, eu vou explicar. Aqui tá o porta-alças para você que tem dificuldade com isso ou nunca fez, ou não sabe como fazer. A gente pega a medida, faz um risco assim no meio. Se você já souber fazer isso, é só pular esse pedacinho da aula, tá? Eu venho aqui, ó, colo com dupla face, eu colo de contato, na metade. Faço um virado aqui, na verdade, né? De um lado e do outro, ó. Tá? Ó, aqui meu ficou tortinho ali. Só para exemplificar mesmo, tá? Aí eu faço assim, faço a costurinha de beiradinha aqui, ó, a uns 3 milímetros de distância aqui e aqui, e ele fica pronto. Aí eu pego a minha meia argola, tá? Venho, acoplo aqui, viro, coloco um dupla face aqui dentro e tenho o meu porta-alças pronto, tá? Esse porta-alças, a gente marcou o meio aqui, você vai marcar o meio, achar o meio nele, ver o tamanho que você quer que sobre dele. Eu quero que sobra só a ferragem ou um pouquinho mais. Você vem, ó. Você vem,
marca aqui, ó, pega a régua, marca o meio, tá? Vem aqui na sua marcação de meio, acopla no meio aqui que você marcou do espelho, tá? Aqui em cima, coloca um dupla face, tá? Depois do virado feito, obviamente, coloca um dupla face e já deixa acoplado aqui só para depois, na hora de fechar o colarinho, você fecha esse tirante junto, tá? Se você ficar com dúvida de como fazer isso, pode me mandar mensagem no Instagram, tá? Falar, ah, eu não entendi como eu trabalho porta-alças, porque eu não sei fazer, tal, e eu vou te explicar por lá, tá? Te dou um atendimento exclusivo por lá, e te explico direitinho como fazer. Eu vou colocar aqui um porta-alças pronto. Eu vou usar esse porta-alças aqui, vendo? Que a gente chama também de porta-tassel, né? Geralmente eu uso aqui, eu vejo e compro para usar como porta-alças, que a gente vai acoplar na bolsa com garras, tá? Tem garrinha, com garras não, com a plaquinha, tá? Vou colocar aqui, coloco um recouro para poder dar bastante firmeza, porque vai carregar peso a bolsa, né? Coloco a plaquinha e fecho, né, as duas perninhas aqui e fica acopladinho certinho meu porta-alças, tá? Mas tem vários modelos, tem assim também, ó, porta-alças assim, vê, ó, tá vendo? Ele tem garra também e dá um acabamento muito elegante na bolsa, tá? Tem esse tipo de porta-alças assim, tá? Que é assim. E tem esse porta-alças aqui, esse tipo aqui de porta-alças que a gente acopla e fecha, ele é bem rígido. Esse daqui, ele tem uma alcinha, ele movimenta aqui a argola, tá? Em duas partes. Tem plaquinha de metal, chapa, né, pra gente colocar aqui, acoplar e guardar. Então tem vários tipos de porta-alças. Eu uso mais esse daqui. Ele é o mais barato que a gente encontra para comprar, então é ele que eu uso. Então vamos lá, vou fazer as marcações e acoplar meu porta-alças aqui, né, nem é no meio do meu fole, não. Vai ser um pouco mais. Então, como eu faço isso? Tá? Caso você também tenha e resolva colocar um porta-alças, ó, vou pegar aqui, ó, pontinha com pontinha, tá? Novamente, vou vir aqui, ó, segura aqui o dobradinho no meio, venho aqui com a régua e vou marcar 4 centímetros. Eu quero que ele fique a 3 centímetros. Como eu vou fazer um virado aqui, então vou marcar aqui a 4 centímetros. Vai ficar a 3 centímetros de distância da borda. Esse meu porta-alças, tá? Aqui. E vai ser acoplado um aqui. E o outro eu já tinha marcado. Vai ser acoplado aqui. Tá? Aí você posiciona bem no meio, fura e pronto. Então vamos colocar aqui junto, para quem nunca colocou um porta-alças, tá? Eu vou vir aqui, ó, medir mais ou menos o meio, mais ou menos não, bem o meio mesmo, do meu porta-alças, para ele ficar assim, ó, bem no meio aqui de onde eu tracei, que eu risquei, que eu quero que ele fique, tá? Cuidado com o dedo, porque isso machuca, tá? Aqui eu vou furando, porque ele tem a pontinha bem afiadinha, isso que machuca. Né? Ó, coloco ele aqui, acoplei, vejo se tá retinho, se eu preciso dar uma ajeitadinha nele, tá? Ó, tá aqui, do lado de fora. Vem aqui pelo lado de dentro, ó. Tá vendo? Coloco o recouro, já tá furadinho também, ó. O recouro vai me ajudar a dar mais estabilidade aqui para esse porta-alças, né? Ó, coloco um pedaço de recouro. Pego a plaquinha que vem com o porta-alças, acoplo aqui, deixo ele bem colocadinho, abaixo bem, pego o alicate, abaixo bem, passo a pressãozinha para baixo e viro aqui bem no pezinho do ganchinho, ó. Abaixo bem e viro bem aqui. Vou pegar aqui o alicate e abaixar bem aqui, fazer uma boa pressão, tá? É para ficar bem fechado, ó, tá vendo? Aqui não ter sobra. Tá? Aqui fica bem, ó, bem colocadinho, tá vendo? Fica bem retinho, bem firme, ele precisa ficar bem firme. E aqui eu já tenho meu porta-alça já acoplado na minha bolsa.
Eu gosto muito da praticidade, economia de material, a praticidade que a gente tem com o porta-alças aqui. Então, agora eu vou acoplar o restante do fecho. Do mesmo jeito, tem aqui meu pedacinho de recouro, tá? Não necessariamente precisa de recouro, né? Você pode colocar ou não, é opcional. Mas também dá mais segurança, né? Ó, esse daqui você vem aqui, marca. Vou pegar aqui, ó, o abridor de casas, com muito cuidado, faz só um cortezinho, bem pequenininho. O abridor de casa, se deixar, ele abre mesmo o tecido, né? O sintético. Nossa, deixa eu fechar, deixar o fecho fechadinho assim, facilita. Vou pegar o recouro, vou furar um lado, com a própria garrinha aqui do fecho, furar o outro, tá? Vou pegar aqui a plaquinha, colocar uma plaquinha também, tá? Abaixar o máximo que eu conseguir, descer uma garrinha do fecho para cá, para dentro, eu fecho sempre para dentro, sempre que é possível. E do outro lado a mesma coisa, ó. É bem duro de fechar, tá? Vou colocar aqui em cima da bolsa, ó, vou pressionar bem. Não vou bater com o martelo por conta do fecho, para ele não se danificar, tá? Aí, prontinho, tá colocado já o fecho. E os porta-alças aqui na minha bolsa, tá? Tá aqui certinho assim, já tá tudo acopladinho aqui. Agora é só a gente finalizar o trabalho. Agora sim, com você colocar o porta-alças, pode acoplar ele aqui, ou você pode costurar ele aqui do lado de fora, usando sintético de corte a fio, como montana, e fazer um acabamentozinho, colocar rebites, quer ver? Eu até tenho uma bolsinha aqui para mostrar o exemplo. Tá vendo? Você pode fazer assim, ó. Um porta-alças desse jeito. Você mede a altura que você quer colocar, a distância daqui. Vem, corta no montana, ó. Dobra aqui no porta-alça, que é um quadrinho. Ó. Coloquei o rebite. Fecha e fica também com o porta-alças colocado dessa maneira, tá? É uma opção para esse que eu passei aqui para vocês. Ou pode acoplar um desses prontos mesmo. Então, vamos lá, agora vamos fazer o virado aqui, né? Vou começar abrindo essa parte. E vou fazer o virado aqui, dobrando, né? Essas pontinhas aqui com cola para dentro. Como a gente já sabe fazer virada, a gente vai virando aqui, ó, em cima da linha desenhada, né? Tem uma linha desenhada. E eu vou fazer isso aqui na extensão de toda a bolsa para economizar tempo de aula e volto com esse virado pronto. Bom, então dando sequência aqui, passei cola de contato, né, em volta de toda a bolsa, tá? Aqui seria bom até esperar secar um pouco mais, mas eu preciso finalizar a aula, né? Então vou colocar aqui dentro, fica bagunçado assim mesmo, mas a gente vai organizar. Vê o lado certinho que a bolsa vai abrir, tá? Pra cá, então fica o meu acabamento da bolsa, tá? Vou juntar agora. Minha cola ainda tá meio molhada. Cola de contato aqui ainda tá meio... Então, uma vez aqui dentro, vamos começar o processo de colagem, unindo meio com meio, né? A gente vai marcando os meios. Aqui eu vou colando, ó. Tá? Bem coladinho. Tá? Que eu vou ter que achar, ó, meio com meio. A gente vai encaixando os meios, já vão automaticamente se encaixando, né? Ó. Deixa eu abrir essa costura aqui, porque essa cola ainda não tá totalmente seca. Mas já dá para trabalhar com ela aqui assim, tá? Aqui eu uno as costuras, tá? E já vou alinhando aqui a parte de cima, ó. Vendo? Aqui tá puxentinho, é a cola mesmo que vai, deixa eu ir clipando para ajudar a segurar coladinho.
porque a cola não tá. E aqui o segredo para esse colarinho, do encaixe desse colarinho, é a gente abrir a bolsa, sabe, ó. E ir encaixando, igual a gente faz com as curvas. A gente vai permitindo que as partes da bolsa vão se encaixando, se encaixem perfeitamente, ó. Eu vou até clipando aqui, onde já vai encaixando retinho, bonitinho, ó, bordinha com bordinha, tá? Cola bem na pontinha, aqui onde tá saindo cola eu vou colocar pra dentro. Como eu disse, a cola ainda não tá totalmente seca. Aqui, ó, meio com meio direitinho, tá? Então aqui onde a cola ainda não tá completamente seca, vai dando trabalhinho, né? Ela vai soltando um pouquinho, então a gente vai, para ajudar, vamos clipando tudo. Ó, eu vou abrindo e encaixando, tá? Bordinha com bordinha e vou colando. O ideal é deixar secar por bastante tempo, tá? Não colar, não usar na sequência, assim como eu tô fazendo. Eu passei cola, dei uns 5 minutinhos e já vim usar. E sem contar que aqui, o sintético é plástico, e essa cola, o ideal aqui no sintético seria, para usar com cola assim de contato, o ideal seria a gente poder lixar nessa superfície super lisa aqui e plástica do sintético, lixar para poder colocar a cola, passar uma lixinha, tipo uma lixinha d'água mesmo, né, em volta, para poder dar uma desbastada na laca do sintético aqui, né, e colar. Aí fica perfeita a colagem, tá? Às vezes fica soltando, fica mais difícil justamente porque é muito liso, né, a superfície é muito lisa. A cola não adere da maneira que ela deveria aderir. Ela cola, mas a gente tem lá essas debilidades aí no meio do caminho da colagem aqui da nossa bolsa. Prontinha, vou colocar clips aqui tudo, para me ajudar a manter tudo no lugar mesmo, para além da cola que não deu tempo de secar. Então é isso aí, ó, tá acopladinho, ó, forro lá dentro, canal de zíper, tá? Aqui a minha bolsa certinho, ó, tá? Acho que eu coloquei ela do lado contrário, acho não, coloquei ela do lado contrário mesmo. Coloquei o lado da abertura do zíper pro outro lado, mas não tem problema. Tá, tem que ficar do lado certinho, né? Aqui não tem problema. Eu coloquei a primeira vez, eu medi, coloquei certo, a segunda eu coloquei do lado errado. Eita! Mas aqui não tem problema, não atrapalha em nada para eu usar a bolsa, tá? Então aqui está, né, direitinho. Nossa construção aqui. Coladinha, agora é só fazer uma costura de bordinha, tá? Vou fazer uma costura de beiradinha para fechar essa bolsa, fazer o fechamento e a finalização dessa aula. Então, vamos à costura, ó, vou fazer uma costura de beiradinha aqui, vou tirar o clipe, já tem a cola que ajuda também a segurar, né? Não tá totalmente livre aqui, passar um pouquinho de óleo de máquina, tá? Tirar os dois primeiros clipes aqui, tá? Deixa eu ver aqui, eu tô no ponto número 5, tá? Que é meu ponto de acabamento. Ó, vou encaixar a uns 3 milímetros da borda, tá? Vou dar um ponto, aqui um retrocesso para começar, e quando eu chegar aqui de novo, eu faço mais retrocessos. E vamos lá. Bolsas com aba são sempre difíceis nesse sentido. Só que essa daqui é uma bolsa bem pequenininha, ela tá mais molinha. A bolsa Dreamer, que eu fiz com o Croco Charme. Aqui eu tenho uma boa quantidade de... Aqui é um conto de costuras. Aqui eu vou ver ponto por ponto.
vendo? Até eu passar essa parte mais dura para não desalinhar a minha costura. A bolsa Dreamer, como ela tava com uma aba, é uma bolsa bem grande, foi bem difícil. Quem acompanhou a aula viu como foi bem difícil fazer o fechamento dela aqui. O ideal seria uma máquina de coluna ou de braço para fazer o fechamento daquela bolsa. Por conta da aba, né, e o sintético é bem mais resistente, então foi bem mais difícil. Lembra de ir afastando aqui o canal de zíper. E mantendo a sua costura bem reta. Tá? Essa daqui ela é pequenininha, ela não é difícil de virar. E como ela está estruturada só ao fundo, esse sintético ele é mais grosso, mas ele é maleável, ele é bem mais espesso, né? Ele tem uma gramatura maior, mas ele é maleável, então facilita um pouco. E a bolsa Dreamer não estava colada também, né? Ela estava solta, estava sem dupla face, o que dificultou bastante. Aqui, ó, a parte mais grossa, é o encontro de costura. Então, vamos dar uma ajudinha aqui para dona máquina, né? Passar um pouquinho de óleo e vou vir ponto por ponto, ó. E sigo aqui. Já vou tirando aqui, porque como tá colado, acaba ajudando a estabilizar. Ela não é difícil de fechar. Aqui a gente chegou a outra parte aqui, né, de emenda de costura, ó. Eu vou vir ponto por ponto, tá? Aqui tem uma colinha aparecendo, eu já empurro ela lá pra dentro. Vou tirando clips, já vou virando aqui. Tá? Ó, já vou trazendo a aba, vou puxando ela aqui, ó, a bolsa, tá? Vou amassando ela mesmo um pouco para poder facilitar. Aqui tá o meu porta-alças, então eu levo ele lá para trás. Vou tirando clips e vou fechando. Agora a aba, ó, deita, já vai deitando a aba aqui, já vai puxando, ajeitando, ó, o canal de zíper lá para baixo, endireitando aqui. Quase terminando aqui já a costura, ó. A minha aqui, ela tá um pouquinho mais para fora. Aqui é uma ponto por ponto. Ó. A máquina, às vezes, ó, um ponto de cada vez. Aqui é uma camada grossa. Aqui eu tô chegando no primeiro ponto que eu fiz, ó. Vou vir devagar, um ponto por um. Vou fazer um retrocesso, ó. Tá? E vou vir mais um ponto pra frente. Corto e tá fechadinha a bolsa. Tem umas marquinhas aqui de óleo. Depois a gente vai fazer a limpeza dessa bolsa, que é cortar a linhazinha, queimar a linhazinha que ficou pontinha pra fora, né? Vamos alinhar, ajeitá-la aqui. Mas tá fechadinha a nossa costura. Bom, aqui tá concluída a costura da bolsa. Agora a gente vai ajeitar, assentar tudo, ó, aqui por dentro, a mão aqui no forro, né? O forro vai lá embaixo, então dá pra ir assentando. Se você colocar vivo, aqui o meu puxou, ó, deu uma repuxadinha, costurou junto, eu nem vi, né? Aqui você vai passar o zíper.
Se você colocar vivo, essa curva vai fechar redondinha. Acabamento de zíper, tá? Eu também nem coloquei na modelagem, né? Eu vou colocar na modelagem antes de lançar esse projeto, né? Eu só tô gravando a aula agora, antes de disponibilizar o projeto, eu vou fazer um acabamento de zíper aqui, vou deixar para vocês disponibilizado na modelagem também, tá? Aqui agora, eu não vou colocar nenhum acabamento de zíper, tá? Tô só queimando o nylon para deixar ele juntinho. Aí depois eu vou fazer um acabamento de zíper, colocar um acabamento aqui, pode ser aqueles prontos que você coloca e parafusa aqui e fica arrumadinho, ou um tirantezinho de sintético mesmo que você faz, acoplando aqui, né, menor que esse daqui, e costura a pontinha, né, vem aqui, costura, aqui assim, aí depois você vem e faz esse detalhe, né, dá a volta, fecha as laterais e fica com o acabamento. Bom, costurei rapidinho aqui, só um pedacinho de sintético na pontinha, aí depois eu venho, furo aqui, coloco um rebite, e tem um acabamento aqui de zíper, né, que no finalzinho aqui do meu zíper fica com um acabamentozinho para evitar que ele se abra, tá? Então, é isso aí. Você pode fazer o acabamento que você quiser, já está habituado a fazer, ou colocar um pedacinho de sintético, como eu disse, eu vim, coloquei, costurei no zíper, dobrei, coloquei uma partezinha por cima, exatamente assim. Fechei aqui, depois de um lado e do outro e ficou o acabamento. Opa, eu expliquei fora da câmera. Vim, coloquei aqui na parte do zíper, costurei, dobrei por cima, mais uma, fica assim. Aí então eu costurei aqui embaixo, fechei, ficou um acabamentozinho, a gente coloca um rebite para poder deixar mais arrumadinho, e tá aqui a nossa bolsa, tá? Vem, coloco, fecho, abro, fecho ele aqui, tá aqui prontinha a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Link na descrição para a modelagem dessa bolsa, e vejo vocês na próxima aula.